Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Passei uns dias aí sem gravar por conta de algumas atividades do trabalho, mas aí estamos de volta, trazendo aí uma ferramenta simplesmente sensacional. Eu estou assim viciado nessa ferramenta. É viciante, né, quando você começa a utilizá-la por conta da possibilidade, das inúmeras possibilidades que ela nos traz aqui para trabalhar com inteligência artificial. Eu estou falando do Langflow, uma ferramenta onde você pode simplesmente trabalhar com os componentes já existentes ou criar seus próprios componentes, arrastar aqui para a área de trabalho e criar seus próprios fluxos de inteligência artificial. Gente, sensacional. Cara, é muito, muito, muito bom. Cada dia que passa a gente vai conhecendo novas ferramentas e vai se apaixonando, com certeza, porque são novidades assim excelentes que vem trazer aí pra gente um diferencial no nosso dia a dia, tá bom? Então a gente vai hoje fazer a parte da instalação e conhecer a interface gráfica básica dessa ferramenta. O site para acesso é o langflow.org, para quem quer ter acesso. Lembrando que essa ferramenta é uma ferramenta criada por brasileiros. Alegria muito grande saber que a gente está também contribuindo para o mundo da inteligência artificial. Mas assim, vamos ao que interessa, vamos à parte da prática aqui do Langflow. Bom, aqui nos docs, né, na instalação, você tem duas formas de acessar o Langflow. Uma é acessando o DataStax, que é a empresa que comprou recentemente o Langflow e está mantendo ela agora, atualmente. E aí você pode acessar, eu vou deixar o link aí também na descrição, você pode acessar aqui o DataStax e acessar a plataforma. Uma outra forma de acessar é fazendo a instalação local. Isso é interessante, eu particularmente prefiro assim. A versão do Langflow na instalação local, ela se encontra mais atualizada do que a versão online e você tem aí possivelmente ganho de performance quando você vai usar essa plataforma na, na condição de instalação local. Para instalar, como é que eu faço, pessoal? Primeira coisa, você tem que ter o Python instalado, pelo menos a versão 3.10. Se você tiver dificuldade ou não souber, diz aí que a gente vai fazer um vídeo de instalação do Python, que é extremamente simples, não tem segredo nenhum. É basicamente um next, next, next no Windows e nos outros sistemas operacionais também não tem segredo. Então, com o Python instalado, você vai abrir o CMD do Windows, prompt de comando, e vai digitar o comando Python-m pipe install langflow-u. Quando você fizer isso, ele vai entrar no processo de instalação. E vai instalar todos os pacotes. É um processo um pouco demorado, mas vale a pena demais. Após a instalação, você pode executar o Langflow da seguinte forma: Python-m Langflow espaço run. Ele vai executar o Langflow, gerando um IP, um endereço IP para a gente colocar aqui no o endereço IP e a porta para a gente colocar aqui no navegador. Eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui no meu navegador. Pronto, já tenho aqui o Langflow instalado. Se é a primeira vez que você está acessando o Langflow, ele não vai aparecer essas informações aqui. Mas você pode iniciar um novo projeto clicando nesse botão. Aqui já tem alguns projetos prontos que você pode usá-los. Isso já facilita bastante o trabalho. No entanto, a ideia aqui didática, né, de aprendizado, a gente vai abrir um flow em branco. Pronto. Beleza. Essa é a interface padrão do Langflow. Quando você abre um novo projeto, você tem os componentes aqui do lado, alguns de forma experimental, né? Você tem aqui a sua área de produtividade, a área de trabalho, como vocês queiram chamar. Ok. Aqui nós podemos buscar um componente ou simplesmente localizá-los aqui. Simples demais. Imagine então que a gente vai estar criando um fluxo de trabalho para a execução de uma inteligência artificial, um chatbot. Então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai aqui nos inputs, vamos abrir e colocar um chat de entrada aqui. Ó. Se você observar esses fluxos, esses componentes, eles têm aqui algumas bolinhas, né? Uns conectores que você, quando passa a setinha, você consegue
ver quais são as componentes compatíveis com ele. Então aqui é onde a gente vai fazer, nós vamos fazer as ligações com os outros componentes, ok? Isso aqui é a parte onde você vai digitar a entrada do seu chatbot. Então nesse caso a gente vai precisar também de saídas. Então se aqui eu tenho as saídas do chat, por exemplo, se eu colocar aqui. Então aqui eu tenho o componente que vai entrar com os dados e aqui eu tenho um componente que vai mostrar os dados para o usuário, para você no caso, né? Então eu venho aqui, faço a ligação, se a gente puxar aqui, a gente vai conseguir arrastar isso aqui para cá. Veja que aqui a gente já tem uma entrada e uma saída. Se a gente executar aqui, ele vai fazer a execução desse componente especificamente. Me mostrou aqui que foi executado com sucesso, realizou o procedimento com sucesso. Aqui, se a gente ver a mensagem, né, ele mostra algumas informações básicas. Aqui. Então, assim, a gente criou um fluxo de entrada de dados e de saída também, de um chat de entrada e um chat de saída. Bom, existe também, eu executei aqui, eu só executei a parte de entrada, eu vou executar a parte da saída. Quando eu clico aqui, veja que ele também ficou ticado com uma certificação de OK, né? E a gente tem aqui a mensagem. Qual foi a mensagem que apareceu? A gente não colocou nenhuma mensagem de entrada. Se eu vir para cá, colocar aqui, por exemplo, olá, então eu digitei olá, veja que se eu fizer isso aqui, ele só vai executar esse módulo, né? Esse componente. Na verdade, eu tenho que executar aqui, porque ele vai executar o primeiro e vai vir para cá e executar o segundo, ok? No fluxo, porque a ideia realmente é o fluxo aqui. Então, cliquei aqui, veja lá, eu perguntei, eu coloquei a mensagem olá, vamos ver o que saiu aqui na saída, né, do texto. Ok, tá aqui, ó, olá também. Então, essa mensagem foi enviada e chegou até a saída. No playground, aqui veja que ele tem como se fosse um chat GPT também, né? Vou colocar aqui tudo bem. Aqui o usuário perguntou tudo bem e a inteligência artificial também repetiu o que a gente colocou aqui. Mas por que ele está repetindo? Simplesmente ele não está respondendo de uma forma mais coerente. Porque a gente não colocou um LLM aqui entre a entrada e a saída dos nossos componentes. A gente precisa colocar um LLM, então a gente precisa ter um processamento das coisas aqui, né? Porque a gente já sabe que na computação existe entradas, processamentos e saídas. E para acontecer alguma coisa aqui de realmente interessante, aqui a gente precisa de um processamento. E aí, o nosso processamento realmente vai ser a nossa LLM, o nosso modelo de linguagem. E aí é onde a coisa começa a ficar boa, né? A gente vai ver aqui que o LangFlow ele já possui diversos componentes, inclusive componentes que conectam a modelos. E são vários modelos disponíveis. Por exemplo, nós temos da Anthropic, né? Nós temos o da Amazon, nós temos a conexão do Mistral, nós temos a conexão do NVIDIA, do Olama. E aí é importante também dizer que a gente vai fazer um vídeo especificamente do Olama, porque a gente vai fazer uma conexão local, sem precisar de API, né? Para poder vocês perceberem que você nem precisa estar conectado à internet para poder usar o LangFlow e fazer coisas maravilhosas. Tem o da OpenAI e tem também o da Google, né? Google Generative AI. Beleza, a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou apagar esse fluxo, vou colocando aqui, vou arrastando, soltando, igual um Lego, né? A gente vai construindo o fluxo dessa forma e a gente vai fazer o seguinte. Veja que no componente da OpenAI eu tenho o input, que é a entrada, que é o que vai vir lá do chat input. Eu tenho o nome do modelo, nesse caso aqui está o GPT-4 for All Mini. Eu posso escolher outros, caso eu tenha interesse, e eu vou colocar aqui a chave da OpenAI. Aqui vai estar vazio, né? Nessa parte aqui vai estar vazio. Você vai ter o modelo, vai ter o espaço vazio para você colocar o API. Quem não souber o que é o API, eu vou estar mostrando em outros vídeos como é que você gera o API da OpenAI, por exemplo. Eu já tenho minha API gerada, então eu vou clicar aqui e vou escolher a minha API da OpenAI. Cliquei aqui, a temperatura eu vou deixar aqui tá por enquanto, depois a gente vai explicar melhor sobre isso. E a gente já tem o componente do LLM, né, o que vai fazer o processamento do texto e para chegar na saída. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a ligação do fluxo, né, a gente vai pegar a mensagem, ela vai ser encaminhada para a entrada lá, para o input da linguagem, né, da LLM, e a LLM, após gerar a sua resposta, ela vai mandar para a minha saída
para sair daqui do fluxo, ok? Então, simples demais, cara, sensacional. Então aqui a gente já tem o fluxo funcionando, a gente já tem a parte da entrada do chat, já tem a parte do processamento, que é a OpenAI que vai fazer isso, e já temos a saída. Lembrando que aqui a gente vai precisar ter a API para fazer esse processo e precisa ter internet para fazer esse processo aí, certo? Como é que eu faço para receber a resposta? Simplesmente eu posso vir aqui, clicar no final, ele vai, veja que ele já entrou com o chat de entrada. Então, deu um erro aqui, eu vou explicar por quê, porque eu já usei bastante a API, então ele deu um erro aí relacionado à quantidade de utilizações que eu já fiz aí nessa API. Então, nesse caso, eu vou gerar uma nova API para poder utilizar aqui. Então, eu coloquei aqui o componente troquei da OpenAI, troquei para o do Google Gemini por conta de eu já ter também a API da Google e o Google Gemini 1.5 Flash ser realmente um modelo bastante econômico. Então aqui nós voltamos, vemos aqui que nós temos o chat de entrada, o processamento, que é exatamente a LLM que vai pegar, e ela vai dar o retorno para o meu chat de saída, ok? Então se eu executar isso aqui, vamos lá, eu executei aqui, eu consigo ver, se eu executar aqui, por exemplo, tudo bem? Então eu vejo aqui, né, eu vou ver a mensagem, exatamente essa mesma mensagem, tudo bem, está aqui, ó, o texto é esse. Quando ele vai passar para a LLM vai executar, veja que ele vai estar executando aqui nesse caso, e vai me dar um retorno. Veja que aqui o texto eu tenho, tudo bem, e com você? Como posso ajudar você hoje? Então ela já tem uma resposta já a partir da LLM, beleza? E agora ele vai jogar isso para o meu prompt de saída, para o meu chat de saída, na verdade. Então quando eu clicar aqui, ele vai executar tudo novamente e vai trazer para cá e vai trazer uma mensagem. Tudo bem? E com você? Como posso te ajudar hoje? Mas basicamente a ideia é compreender esse contexto desse fluxo aqui, dessa forma como é feita essa passagem de dados e o retorno para a visualização final. E se eu vim aqui para o Playground, então eu vou apagar todas as entradas anteriores e vou colocar aqui um texto. Veja que esse texto que eu estou colocando aqui é o texto que vai lá para o chat input, né? Aquela parte lá do texto lá. Então nesse caso aqui eu vou colocar aqui. Eu vou executar. Veja que aqui está o meu prompt, né? Prompt de entrada, o input, o chat input, na verdade. E aqui eu tenho uma resposta pelo LLM da Google Gemini. Veja que legal, cara, sensacional, né? Então aqui eu tenho uma viagem pela história da informática, do Abaco, a inteligência artificial, e ele vai contando os passos e tal. Isso é interessante demais. Então veja que esse fluxo aconteceu quando eu digitei aquele prompt lá em cima, me conte um pouco sobre a história da informática, esse dado foi inserido aqui no chat input. Esse chat input ele pegou isso aqui, ó, esse texto, e jogou para processar dentro da LLM. E a LLM, por sua vez, executou o que tinha de executar com o modelo 1.5 Flash e encaminhou aqui para o chat de saída, né? Que é exatamente aquele momento que a gente chegou a ver lá no Playground, essa resposta aqui. Isso é sensacional, cara, maravilhoso. Isso é o início de uma revolução extremamente grande, porque você já tem um chat, né, dentro da sua workspace, da sua área de trabalho aqui, e você pode incluir mais inúmeros componentes que vão assim facilitar muito aí o seu trabalho com a inteligência artificial durante o seu dia. Nos próximos vídeos a gente vai estar executando isso de uma forma muito mais produtiva, né? Hoje foi só para mostrar de uma forma geral, mas a gente vai perceber que é possível, por exemplo, você criar componentes. Você pode, inclusive, pegar um componente desse que já existe, por exemplo, esse aqui, clicando em cima dele, você pode alterar o código, né? Para quem entende de Python, você vai conseguir entender, compreender e fazer alterações da forma como você achar melhor. Isso é o futuro, né? Na verdade, eu acho que a gente está aí no meio de uma revolução sem volta, não tem como voltar para trás nesse caminho. Então é isso, cara. Sensacional. Eu vou estar trazendo novos vídeos, vocês vão perceber a grandiosidade que é isso, né? Vamos, na próxima aula, já fazer alguns projetos dentro do LangFlow.
Valeu? Um abraço para vocês, pessoal. Quem puder me ajuda aí, dá um like e se inscreve para a gente poder começar a crescer para valer nesse canal de exploração de inteligência artificial. Um abraço e até breve.